Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz, eu vou ministrar para vocês a disciplina de Metodologia Científica aqui no programa de pós-graduação em Geriatria e Gerontologia, e eu estou gravando aqui a nossa primeira videoaula, certo? Essa aula, depois de gravada, ela vai ficar disponível para vocês lá no Moodle, e eu também vou compartilhar com vocês o link dela lá no nosso grupo de WhatsApp, certo? Então nós vamos começar essa nossa primeira aula, que eu vou começar a compartilhar com vocês os meus slides, falando sobre, fazendo considerações conceituais e definições teóricas relacionadas com o método científico aplicado à gerontologia, porque essa vai ser a nossa unidade 1, certo? O que eu tenho que destacar para vocês antes de comentar a esse respeito, não é, sobre essa temática, é que essa minha videoaula também ela vai ser acompanhada com um PDF desses slides, e como vocês podem ver aqui, ó, com anotações, certo? Então, essas anotações, elas vão ser importantes porque vocês vão poder utilizar elas para desenvolver as atividades relacionadas à disciplina e também para facilitar, digamos assim, a sistematização desse conhecimento, que é bom a gente ter, certo? Então, como vocês vão ver, ó, todas as nossas, os nossos slides, eles estão acompanhados, então, com essas anotações, certo? Bom, então, agora eu vou passar a falar sobre a primeira parte desta nossa unidade. Antes de nós ingressarmos nela, eu quero fazer uma breve introdução à nossa disciplina, certo? A nossa disciplina, ela está composta, ela é a metodologia científica 1, e ela vai estar composta por 4 unidades. Que unidades vão ser essas? Deixa eu passar aqui, tá? Nós temos a primeira unidade, que é o método científico aplicado à gerontologia, que a gente vai dar uma revisada nas bases evolutivas, históricas e conceituais, método científico e interdisciplinaridade, principais etapas da metodologia científica. Na segunda unidade, nós vamos estar trabalhando com pesquisas aplicadas à gerontologia, comparando, então, pesquisas que utilizam métodos quantitativos em relação a pesquisas que utilizam métodos qualitativos. Qual será que é o melhor? Método quantitativo e qualitativo depende do que você quer trabalhar, como você quer trabalhar e o que você vai querer trabalhar. Todos os métodos são bons se eles forem aplicáveis para aquele tipo de investigação a ser feita. Isso eu já adianto para vocês, tá? E aí nós também vamos, então, comentar a respeito dos principais tipos de pesquisas quantitativas que são aplicadas na gerontologia, pesquisas qualitativas aplicadas à gerontologia e pesquisas mistas, que utilizam como estratégia uma análise quanti e qualitativa, certo? Bom, na nossa terceira unidade, nós vamos nos dedicar agora a dar uma visão geral e a instrumentalizar vocês nas buscas bibliográficas, certo? Por quê? Porque tem gente que já sabe, que já usa cotidianamente, acessar o PubMed, o Cielo, o banco de teses da CAPES, para poder conseguir, ou mesmo o Google acadêmico, para poder conseguir obter aí estudos relacionados com a temática da pesquisa que a pessoa está desenvolvendo. Mas outras pessoas não estão acostumadas a utilizar essas plataformas. Então, aqui eu vou dedicar uma especial atenção para vocês em relação a essa temática, tá? E também o que acontece muitas vezes, e eu tenho observado isso nas teses, é que as pessoas, quando vão fazer o seu referencial teórico, ou eles querem apresentar algum tipo de dado, elas acabam utilizando, às vezes, dados que já estão ultrapassados. Então, às vezes assim, em 2013 tinha não sei quantos milhões de idosos.
né? Bom, mas 2013 foi há 8 anos atrás, né? Mas aí ela fala assim, mas eu não consegui um artigo com aquele tipo de informação que eu conheço, que eu gostaria, até mesmo na minha cidade. Ah, eu estou trabalhando aqui, eu vou trabalhar aqui com os idosos de Cacequi, né, aqui no Rio Grande do Sul, ou eu vou trabalhar com os idosos de Parintins, lá em Manaus, ou com populações indígenas. Eu queria entender mais, entendeu? Ah, naquela cidade, qual é que era o envelhecimento dela, como é que ela estava, se tinha maior ou menor mortalidade de algum tipo de morbidade que eu vou estudar com mais profundidade, né? E aí, da onde que eu vou poder tirar esses dados? Na real, pessoal, muitos desses dados estão completamente disponíveis para vocês e vocês é que podem, de repente, estar fazendo um trabalho que vão ser citados pelos outros por eles, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, nessa terceira unidade, as plataformas de dados com indicadores demográficos e socioeconômicos que vocês podem diretamente acessar e retirar o dado, que são a plataforma do IBGE e do Atlas do Desenvolvimento, né, que é um atlas feito em parceria com o IBGE e outras instituições, pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, que a gente conhece como PNUD, tá? Também, para a gente poder acessar dados mais brutos ou até mesmo algumas estimativas, eu posso fazer isso via a plataforma do DataSUS. Então, essa unidade vai ser extremamente importante, porque vocês vão conseguir aí aprender ou revisar ou aprimorar a sua instrumentalização aí para conseguir chegar a dados que sejam de interesses para você, certo? Bom, na nossa quarta unidade, nós vamos trabalhar um pouco mais com a questão da organização do projeto, mas ainda nós não vamos fazer o projeto. Por que nós não vamos fazer o projeto? Pelo seguinte, pessoal, eu vou contar uma história para vocês, que inclusive eu já escrevi ali nas anotações. Quando nós organizamos o programa de gerontologia aqui na universidade, nós tínhamos, como a maior parte de outros programas de pós-graduação, uma única disciplina que se chamava projeto de pesquisa, ou mesmo pesquisa científica, ou metodologia científica. E que a ideia é que esse projeto, essa disciplina, iria ajudar o aluno a construir os seus projetos. Pois bem, o que acontecia aqui? Até eu vou descompartilhar um pouco para poder falar mais próximo de vocês aqui a esse respeito, tá? Oi, cadê? Deixa eu... Às vezes não é fácil tirar. Deixa eu ver aqui. Às vezes me dá uns problemas. Pronto. Não é para ali ver. Cancelar aqui. É aqui o negócio. Que às vezes, quando a gente está gravando, e eu estou gravando sob a forma de aula, a gente não consegue sair como gostaria, né? E inverter. Não sei por quê. Eu não estou conseguindo fazer isso aqui agora. Tá. Bom, não adianta. Aqui agora. Pronto. Agora achei. Então tá, então voltemos. Aí, o que acontecia, pessoal? Acontecia o seguinte. O aluno, que são vocês, ingressavam no programa. Eles vêm, vocês veem, se eu perguntar para vocês, vocês vão ver isso. Um é nutricionista, outro é educador físico, o outro é médico, o outro é enfermeiro, o outro é biólogo, o outro é fisioterapeuta, o outro é psicólogo, o outro é administrador, enfim, porque o nosso programa é interdisciplinar, e então nós aceitamos profissionais que querem se capacitar na gerontologia de várias áreas. Quanto mais áreas diferenciadas, melhor, né? Bom, aí o fato é que a grande maior parte dos cursos, inclusive cursos da área da saúde, não tem na sua grade curricular disciplinas específicas de gerontologia ou cuidado de idoso. Então, existe uma heterogeneidade de experiências, né,
que cada um de vocês traz para cá. Uns porque já trabalharam mais, outros fizeram pesquisa, outros não fizeram pesquisa, outros fizeram especialização, então já sabem um pouco mais, e aí vai, tá? Então, isso era um grande problema. Como que as pessoas vão entrar para um curso que se diz interdisciplinar, que ele tem várias complexidades em termos conceituais, e essa pessoa já vai sair fazendo um projeto, né? Ela vai precisar primeiro ter o quê? Sistematizar o seu conhecimento, tá? Sistematizar o seu conhecimento em relação à gerontologia. Eu faço um parênteses aqui, que eu estou gravando aqui no sítio que eu estou morando, então agora vocês devem estar ouvindo aí que as galinhas resolveram participar da aula, vai ter cachorro, vai ter cavalo, vai ter uma série de outros participantes da aula aí para sonorizar essa nossa apresentação. Fecho parênteses, volto aqui para a aula. Então, pessoal, o que vai acontecer nessa questão? Essa heterogeneidade faz com que exista a necessidade de um nivelamento conceitual, que todo mundo tenha essa base para poder pensar e poder efetivamente construir seu projeto. Senão, quem vai construir o projeto vai ser o orientador, né? Ou ele vai ser um projeto oco, que eu chamo, um projeto vazio, porque ele é um projeto que a pessoa se baseou em 2 ou 3 ou 4, montou ali para fazer o seu, mas ainda não tem capacidade de avaliação crítica para realmente compreender e se aprofundar naquele tema. Esse é a primeira questão. E a segunda questão, que é muito importante, é que, agora foi os cachorros, é que a gente precisa de tempo para a gente poder construir esse projeto, porque o projeto que vocês ingressaram no programa não é necessariamente aquele que vocês vão fazer. Vocês foram aprovados para fazer o mestrado, e não o projeto que vocês propuseram, tá? Até porque esse projeto vai ter que se adaptar, coadunar com os interesses do professor de vocês. Não são interesses egoístas, pessoal. A professora Ivana disse que eu ia entrar aqui com esse projeto, e agora ela trabalha com outra coisa e ela não quer mais fazer o meu projeto. Não é isso. A questão é que o orientador, para ser um orientador de um programa de pós-graduação, ele precisa ter uma linha de pesquisa estabelecida, ele precisa ter projetos estabelecidos, e muitos desses projetos são financiados por agências como o CNPq, a FAPERG, a FAPERGS, a FAPEAM, ou até mesmo a CAPES, ou outros órgãos de fomento. Então, o professor orientador, ele não é uma agência de fomento. E, às vezes, o aluno chega com essa percepção. Não, eu quero fazer esse projeto aqui. Não, ele não é. Ele precisa cumprir as metas e os objetivos propostos que sustentam a pesquisa dele e que tornam ele capaz de ser um orientador, tá, pessoal? Então, isso eu gostaria de dizer para vocês nessa primeira aula, que é por isso que essa construção do projeto de vocês em relação ao projeto do orientador e como é que vai se dar essas dinâmicas é um processo que leva algum nível de tempo. Então, não tem como vocês entrarem hoje e dizer, tá, agora, bom, vamos lá que nós vamos escrever o nosso projeto agora, me dá a formação, eu já entendo tudo, é metodologia, não quero saber, eu quero escrever, tá? Até porque... Vejam bem, como eu falei para vocês, vocês são oriundos de várias áreas. Então, na maior parte das vezes, vocês tiveram experiência de fazer um projeto de pesquisa e fazer estudos focalizados mais naquela área, que aí, às vezes, tem uma estrutura, tem um tipo de método, tem um estilo, tem uma dinâmica que não é a dinâmica que pode ser aplicada a toda a gerontologia. Então, a gente precisa entender, se vocês vão ser gerontólogos em nível de mestrado, vocês têm que perceber e ter a humildade de entender que existem vários métodos, que existem várias abordagens, que vocês conhecem mais ou menos toda essa história, mais ou menos todas essas bases conceituais, e que vocês, então, vão poder respeitar o trabalho dos outros. Porque, senão, eu tenho ouvido coisas indescritíveis. Para quem vai fazer
esse trabalho experimental, já que se viu, aqui é uma gerontologia, nós temos que trabalhar com idoso, aí o outro está trabalhando lá com pele, com desenvolvimento, por exemplo, de terapias associadas à melhoria do envelhecimento da pele. Aí, para o outro, acho que não basta. Para que eu vou fazer esse negócio qualitativo? Onde já se vê? Fica aí narrando e escrevendo. Ai, meu Deus, que perda de tempo, que coisa horrorosa. Sim, só que a questão é que o envelhecimento e as percepções do envelhecimento, elas têm diversos conceitos emergentes, diversas situações que ainda são inusitadas e que não foram bem trabalhadas e que precisam ser melhor entendidas. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui agora. Estamos vivendo o tempo da pandemia, o tempo da Covid. Então, como que será que fica a questão da percepção do corpo de enfermagem em relação a tu ter dois pacientes, um ser mais idoso, outro ser menos, um ser mais idoso, mas está super saudável, e o outro, de repente, ser uma pessoa que está com uma série de debilidades e doenças e comorbidades, diabetes, obesidade, não sei o quê, e os dois precisam ir agora para a UTI receber ventilação mecânica. E eu só tenho um leito. Como será que ficou isso? Como será que esses profissionais se perceberam aqui? Quais foram os sentimentos deles? Como eles reagiram? Como eles tentaram resolver essa situação? Eu só vou conseguir entender isso se eu fizer um estudo qualitativo, se eu der voz a esses sujeitos para eles nos contarem as experiências, para que eu consiga depois, a partir do contar dessas experiências, de vários deles, conseguir entender, né, como é que isso está sendo percebido em termos mais macros, e como que isto pode ser agora, no futuro, trabalhado para que eu consiga qualificar e eu consiga ter, por exemplo, algoritmos que tirem das costas lá do profissional da saúde um processo de escolha que pode ser extremamente traumático em termos psicológicos, porque é a escolha de Sofia, né? E imagina quantas pessoas na área da saúde estão sofrendo isso. A escolha de Sofia, né? Que é aquela história, quem eu escolho agora? Né? Quem eu escolho para, de repente, ter mais chance de viver ou não. Tá? Então, pessoal, nós não podemos fazer o quê? Na gerontologia, menosprezar qualquer tipo de método. Muito menos quando eu fizer estudos epidemiológicos. Porque são números, porque não dá, mas esses números é que vão me ajudar a estabelecer indicadores de eficácia e de segurança de um medicamento, né? Vou dar aqui um outro exemplo para vocês. Olha, esse exemplo para mim é fundamental. Toda a discussão em cima da questão da cloroquina, tá? Por que os pesquisadores, a maior parte dos pesquisadores, disseram que a cloroquina não funciona? Será que tiraram isso da cabeça? Mas como? Eu dei, funcionou para os meus pacientes? Isso é um absurdo. Por quê, pessoal? Olhem só. Para as pessoas estabelecerem se um fármaco é ou não eficaz numa determinada situação, eu tenho toda uma métrica de estudo. E, de fato, por exemplo, pegando a questão do COVID, a letalidade do COVID é muito baixa, é baixa. A cada 100 pessoas que pegaram COVID, no mais tardar 2,6%, nem 3%, pode ver os dados do Brasil, morrem. Por quê? O indicador de letalidade é feito assim. Eu pego todo mundo que teve COVID, todo mundo que morreu de COVID, e divido por todo mundo que teve COVID. Aí eu tenho a letalidade. Então, se o Brasil tem 3, a letalidade é 2,8 ou 3, né? É por cento, quer dizer que a cada 100 pessoas que pegaram COVID, 3 morreram. Bom, então, agora acompanhem comigo. Eu estou dando um medicamento. E aí eu digo assim, o medicamento não funciona. Como, cara? Funcionou. Eu dei para 100 pacientes, eu ouvi isso, e todos se salvaram. Exceto um. Um dali morreu, mas ele já estava com diabetes, obesidade e tal.
O caso é, pessoal, que matematicamente esses pacientes iriam sobreviver. Quando ele me informa, mas teve aquele que tinha obesidade, diabetes, o que morreu, aquele que tinha que ser salvo. Os outros eu já sei que iam se salvar. Tá? Então, essas proporções, essas relações matemáticas de risco ou de proteção é que se estabelecem hoje no mundo todo como os critérios para a gente fazer o quê? Dizer que uma medicação funciona ou não. Dizer que se a pessoa tendo aquelas condições, ela tem mais risco de desenvolver uma doença, ou ela tem uma proteção, né? Então, isso tudo foi obtido como? Através do método científico e através dos trabalhos científicos. Então, essa nossa disciplina aqui, ela aborda tudo isso. Ela quer sistematizar com vocês essa primeira parte da disciplina para que vocês tenham esse fortalecimento conceitual. Realmente entendam o que é ciência, realmente entendam a sua relevância e as suas limitações. A ciência não é 100% verdadeira, ela muda, essa é a base da ciência. A ciência, por incrível que pareça, ela é humilde, ela sempre admite que pode ser falível, ela pode falhar, ela pode não ser verdadeira por milhões de motivos, e quanto mais os nossos focos de pesquisa são complexos, como é o caso aí dos idosos, não sei o quê, pior fica, né? Mas ainda tem possibilidades de nós não estarmos vendo um todo e nós não estarmos realmente ainda apropriados daquela verdade, tá? Então, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? E não é isso que está escrito, né? Lá na minha redação dessa apresentação, vocês vão ver outras coisas, mas é que eu achei importante a gente fazer esses comentários, porque tudo isso é que vai me dizer como é que eu devo fazer a ciência? E aí vocês que estão entrando no programa de gerontologia precisam ter essa base. Para, na segunda parte da disciplina, que é a metodologia científica 2, vocês estarem aptos para realmente produzirem um projeto de qualidade. E já digo mais, nessa segunda disciplina, vocês vão ter que organizar o projeto de vocês vão ter que apresentar para uma banca, para alguns alunos, para alguns professores, certo? E vocês só poderão realmente qualificar, que é também uma pré-apresentação da dissertação do mestrado, exigido para a defesa, se vocês forem aprovados nessa segunda disciplina, tá? Então, aqui, nesta primeira, eu estarei revisando com vocês, estarei dando tudo que é dica possível para quando vocês chegarem lá a organizar o projeto de vocês façam um projeto de alta qualidade, certo? Então, vamos voltar aqui lá para a nossa apresentação, certo? Então, aqui nessa nossa apresentação, olha só, pessoal. Vamos lá. Opa, tá aqui, ó. Então, a nossa quarta unidade é essa organização geral, tá? Que ele tem que ser, um projeto tem que ser baseado em revisões de literatura, também esse nosso projeto pode ser baseado... Não, desculpa, aqui eu me enganei. Quando a gente organizar o nosso projeto, a gente vai ter que saber se o nosso projeto vai ser baseado em alguma revisão de literatura, aí ele vai ter uma estrutura um pouco diferenciada, se o nosso projeto é baseado em pesquisas demográficas, ecológicas ou sociais a partir de bancos de dados disponíveis pelo governo ou instituições, mas que a gente não conhece os sujeitos da pesquisa, a gente não consegue identificar eles. Vai ter uma formatação, até porque, nesse caso, eu não preciso de comitê de ética. Se eu fizer um trabalho dessa nível, eu não preciso passar pelo comitê de ética. E, por fim, o meu projeto pode, sim, não é, estar baseado em pesquisas ou experimentais, né, in vitro ou em animais invertebrados, que também não vai precisar de comitê de ética, ou, ao contrário, pesquisas em seres humanos, que eu vou
interagir enquanto pesquisador, ou em animais vertebrados, geralmente roedores ou peixes, que daí, nesse caso, o projeto vai sim precisar ser aprovado pelos comitês de éticas, ou de pesquisa de seres humanos, ou de experimentação animal. Tá? Aqui, ó, nessa organização que eu vou mostrar para vocês, a instrumentalização de como é que vocês fazem para entrar no comitê de ética e tal e tudo, eu vou deixar para a professora Vanessa, ou outra professora do programa, que ministrar a segunda disciplina, certo? Bom, então, por fim, nessa nossa quarta unidade, a gente vai falar sobre boas práticas das pesquisas. Como é que a gente deve coletar os dados, como é que a gente deve documentar esses dados, que tipo de análise a gente pode fazer e, principalmente, como é que nós devemos redigir esse nosso estudo, destacando um fator, um problema muito, muito, muito grave, que é o plágio. Tá? O pessoal gosta de, eu peguei esse negócio aqui, pega um pedaço aqui, pega um pedaço de lá e tal. Hoje, e até mesmo existe na própria universidade, programas que estabelecem o percentual de cópias, ipsis e literis, como a gente diz, iguais de um trabalho em outro, tá? E isso aí é um grande drama. Então, eu vou comentar para vocês como é que vocês podem evitar essas situações, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa disciplina. Tá? Bom, então, hoje, aqui no programa, nós vamos começar a falar nessa aula sobre método científico aplicado à gerontologia. Então, ele não vai ser só assim, isso eu já conheço, não. A gente já vai direcionar sempre esse conhecimento para a questão da gerontologia, é óbvio que para isso abordando os aspectos interdisciplinares desta área, ok? Bom, mas, para a gente falar sobre isso, pessoal, eu refleti que nós não devíamos de começar apenas indo e destacando apenas a história da ciência, do método científico, lá o Galileu, o Descartes, tal, porque até vocês já ouviram isso. Não, eu resolvi, já que a gerontologia ela é mais interdisciplinar, dar um passo atrás. E a gente realmente começar essa nossa disciplina com um pouco de evolução da nossa espécie e, a partir dela, do conhecimento e das tecnologias que foram desenvolvidas ao longo da nossa história aqui nesse planeta, tá? Então, bora mergulhar lá nos primórdios da história da espécie humana, tá? Como vocês sabem, o ser humano, ele é uma espécie, Homo sapiens, que ele acabou se originando a partir de outros hominídeos, com outras espécies, que, como é o caso do homem de Neandertal, que em algum momento até estiveram juntos aqui no planeta e que compartilharam o mesmo local e recursos, mas a nossa espécie se mostrou mais capaz de se adaptar e de sobreviver e, portanto, as outras acabaram sendo extintas, tá? Então, a gente diz que a espécie humana ela talvez tenha essa capacidade muito grande de adaptação, é porque ela evoluiu num ambiente muito variável. Que ambiente era esse? Tá? A teoria mais aceita da evolução da nossa espécie considera que a nossa espécie evoluiu lá na África e que a África, num determinado momento, ela era fortemente dominada por florestas, né? Por grandes florestas, tipo assim, aquelas que a gente via lá no Tarzan. Bom, a questão é que, então, estavam ali esparramados naquela floresta uma série de espécies de primatas, ou seja, já, né, chimpanzés, gorilas, enfim, e hominídeos também, aí, inícios, né? E só que o lado mais leste, ele começou a sofrer mudanças climáticas, naturais, como a gente diz, e aquele ambiente ali começou a mudar.
Ao invés de nós termos grandes árvores, que os chimpanzés, por exemplo, com o seu rabo podiam pegar e pular de galho em galho, conseguir alimento, se proteger contra predadores que estavam no chão, as árvores começaram a rarear, ficaram mais arbustivas, começaram a surgir os campos. Esse panorama ambiental é conhecido hoje como savanas africanas, como eu coloco aqui. Segundo os pesquisadores, a nossa espécie, exatamente evoluiu nesse ambiente muito difícil e muito íngreme. Eu, particularmente, gosto de brincar quando um aluno meu está fazendo alguma coisa, eu não consigo fazer isso, não sei o que estressante, não consegui, vou ter que repetir. Eu sempre gosto de dizer, a evolução não acontece sem estresse, a gente só evolui quando a gente sai aí da nossa zona de conforto. O mesmo aconteceu com a nossa espécie. Então, esse ambiente agora savânico impôs que os hominídeos que estavam vivendo, os primatas que estavam vivendo lá, começassem a apresentar e a fixar adaptações morfofisiológicas diferentes. Por exemplo, lá era tudo aberto. O que adianta eu ter um rabo lá? Né? Eu não consigo subir em cima de uma árvore para fugir de um leão, eu preciso conseguir correr. Ou caminhar longas distâncias para sair daqui até lá para conseguir um alimento. Então, o pé que eu tinha lá no chimpanzé, que tem um dedão assim, é extremamente desconfortável. Então, aquelas pessoas que começaram a ter o dedão se conformar como o pé, né? Como o pé da gente, começam a ter mais vantagem adaptativa, conseguem sobreviver mais. Tinha que se pensar agora, não era só ir lá pegar o fruto, vai fazer agora. O que eu vou comer? Né? Como é que eu vou tirar essa coisa? Como é que eu vou fazer? Então, esse ambiente hostil, ele foi pressionando os primatas que viviam lá e os hominídeos para alterações morfológicas importantes, a começar com estímulos que levaram ao desenvolvimento da nossa alta cognição e de altas interações sociais, tá? Então, a gente acha que um dos primeiros eventos para que a nossa espécie pudesse acabar existindo foi o aumento do nosso cérebro, tá? E outras estruturas importantes. Como eu falei, nós andar assim, ó, já não era uma boa na floresta, na savana, né? Então, o que aconteceu, que a gente acha que aconteceu, é que esse ambiente, ele levou, aqui, ele levou ao quê? A saída da posição quadrúpede para a posição bípede, tá? E olha aqui o que aconteceu com o pé, que eu falei aqui, ó, o pé do chimpanzé e o pé humano, o dedão, ó. Isso permite que o ser humano caminhe a longas distâncias, muito longas distâncias, coisa que o chimpanzé jamais vai conseguir, tá? Consegue correr, o chimpanzé não consegue correr, muito cansa, tá? Também, como nós saímos dessa posição quadrúpede, ó, nós liberamos os nossos mãos para poder manipular melhor o ambiente e transformar esse ambiente para a gente poder usar objetos, pedras, não sei mais o que, para sobreviver. Por isso, olhem aqui, ó, a nossa mão, ó, ela hoje em dia apresenta essa contraposição completa do polegar, e isso me faz com que eu consiga ter uma fineza, eu consigo pegar, eu consigo costurar, eu consigo fazer várias coisas, porque eu não tenho os dedos assim plantados, eu tenho os dedos contrapostos, certo? Eu também, nesse processo todo de alteração das savanas, os pelos de fora que me protegiam contra a umidade da floresta e tudo mais, e que também controlava, então, a minha temperatura, eles passaram a ser mais indesejáveis. Então, a gente começou a depositar mais gordura interna, né, para isolar, fazer um isolamento térmico e diminuímos, assim, a quantidade de pelos. Como a alimentação também mudou e existia uma pressão para crescer mais a cabeça, a nossa dentição e essa relação aqui, ó,
começou proporcionalmente a diminuir em relação ao neurocrânio, que começou a aumentar. E essas modificações aqui, na dentição e na proporção, ó, do crânio em relação à face, possibilitou agora o quê, pessoal? Um grande aumento do local onde estava o nosso cérebro, tá? Então, tudo isso aconteceu na nossa espécie. Não foi só no Homo sapiens. Quando eu falo nossa espécie, tem que entender que tinha os australopitecos que foram alterando, depois os outros hominídeos, até chegar na nossa espécie, tá? Bom, então, vamos lá. A gente, como eu falei, a gente disse que a espécie, que o ser humano, ele, por estar nesse ambiente, a evolução dele acabou sendo extremamente rápida. Extremamente rápida. Olhem isso aqui, ó. A gente estima que os procariotos, as bactérias e as algas azuis surgiram cerca de 300 milhões de anos atrás, tá? Os mamíferos há 3 milhões de anos, tá? Os hominídeos, que vão dar origem ao ser humano, surgiram entre 3 a 1,5 milhões. É muito rápido. Só que é muito difícil a gente entender isso sob a perspectiva de milhões de anos. Ninguém aqui nunca viu há milhões de anos, então é um negócio meio assim. Então, alguns autores fizeram uma proposta bem bacana, que eu vou mostrar para vocês, que foi pegar esse tempo geológico aqui, ó, tá? Pegar esse tempo geológico aqui e proporcionalmente colocar ele dentro daquela semana bíblica. Lembra? Semana bíblica. Ah, domingo começou a fazer as coisas, até que sábado estava todo mundo pronto, tal, né? Então, quando eles fazem isso, pessoal, o que eles viram? Se a Terra tivesse surgido aqui nesse primeiro domingo, os primeiros seres humanos, os primeiros seres, a espécie viva, as bactérias, tudo, só teriam falecido na terça-feira, tá? E só basicamente entre sexta e sábado, na perspectiva da evolução da Terra, a gente teria aí surgido todas as espécies maiores, mais complexas de plantas e de animais. E os vertebrados em si, que são anfíbios, répteis principalmente, eles basicamente, os mamíferos basicamente surgiram no sábado. Só que assim, ó, dentro dessa linhagem evolutiva, pessoal, os grandes répteis, né, os dinossauros, eles estiveram presentes aqui no planeta durante 3 horas. Eles surgiram mais ou menos às 18 horas do último sábado e viveram até 21 horas, quando foram extintos, provavelmente porque houve um choque de um asteroide enorme, que fez com que o céu se recobrisse de cinzas durante 3, 4, 5 meses, durante muito tempo, e aí o planeta subitamente esfriou. Os grandes répteis não tinham controle de temperatura, e isso acabou induzindo a uma morte, a uma extinção em massa dessas espécies. Por outro lado, lá tinha os roedores pequenos, que saíam de noite, ficavam cuidando lá, pareciam roedores, ratos, né? Que tinham controle de temperatura. Na medida que esses grandes répteis foram morrendo, eles foram ocupando espaço e se esparramando aí, formando aí os mamíferos e até mesmo os primatas, tá? Então, tudo isso aconteceu aí no último dia de sábado. E agora, vejam só, pessoal, sabe quando é que a nossa espécie surgiu aqui nesse planeta, em termos de proporções geológicas? Há 30 segundos antes da meia-noite. 30 segundos. A nossa espécie, na realidade, pessoal, ela é extremamente nova nesse planeta. Como ela é extremamente nova, se acontecer um cataclisma agora e nós somos extintos, daqui a 1 milhão de anos, se alguém chegar aqui nesse planeta, ou um outro, não vai saber que a nossa espécie existiu, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. E por que isso é importante de vocês entenderem? O que isso tem a ver com metodologia? O que isso tem a ver com gerontologia? É que, como nós somos uma espécie muito nova nesse planeta, uma grande parte dos nossos genes de desenvolvimento, inclusive aqueles que regulam o nosso envelhecimento, eles foram fixados em outras espécies. Tá? Por exemplo, pessoal, nós temos 70% de similaridade entre o genoma de uma mosca das frutas. E essa coloração que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, entre o ser humano e a mosca, significa genes altamente similares, que fazem a cabeça da mosca, que depois fazem essa região aqui, ó, o dorso e assim por diante.
tá? Por conta disso, é que nós, nas pesquisas científicas básicas, quando a gente quer entender mecanismo, quando a gente quer descobrir outras coisas, a gente consegue usar modelos experimentais, tá? Que eu ainda vou comentar lá na organização dos projetos. E os modelos experimentais mais comuns na gerontologia são quem? Mosca das frutas, leveduras, aquelas de cerveja também bem simplesinha, nematodos como o Cenorhabditya eligas, minhocas agora que eu ando trabalhando, roedores de tudo que é tipo, né, camundongo, rato, e assim por diante. E a gente consegue fazer esses trabalhos, por quê? Porque a maior parte dos genes são muito similares, então a gente consegue entender que fatores podem aumentar a nossa longevidade ou diminuir, certo? E é por isso também que muitos desses modelos são utilizados para estudos de enfermidades crônicas. E se eu disser para vocês que eu tenho um modelo de Alzheimer em mosca, modelo de depressão em ratos, modelo de esclerose múltipla em minhocas, e assim por diante. Incrível, né? Então, como que vocês que são da gerontologia não vão saber sobre isso? Não precisa estudar mais, não precisa aprofundar, mas precisa saber o que existe e o porquê e a relevância, tá? Então, em relação à evolução humana ainda, por que será que a gente conseguiu evoluir tão rapidamente, tá? Em termos da evolução morfológica, ó, surgiu, então, pelas evidências paleológicas e geológicas, os nossos ancestrais desenvolveram primeiro o bipedalismo, né, se tornaram bípedes, reduziram a relação de faces e dente em relação à proporção do local do crânio que fica o cérebro, aumentaram então a relação, aumentaram assim a proporção do cérebro em relação ao corpo, e isso tudo levou então a essa alta encefalização. Mas não foram apenas essas evoluções morfológicas que garantiram o sucesso evolutivo da nossa espécie. Com esse aumento do cérebro e essa alta encefalização, nós também desenvolvemos o que aqui, pessoal? Uma grande evolução cognitivo-comportamental, tá? Então, com o bipedalismo, nós expandimos a nossa dieta, ou seja, a gente antes comia coisas mais restritas e a gente já passou a comer pelo menos mais de 100 espécies de frutos, raízes e outras coisas que estavam ali na natureza, tá? Também a gente passou a ter que consumir uma grande quantidade de proteína que eram oriundos das caças. As pessoas falam hoje, ai, porque eu não vou comer a carne, porque ela é tóxica e não sei o que, sim, ela é altamente tóxica, só que nós, da espécie humana, como nós precisávamos daquela proteína, daquela gordura para manter o nosso cérebro, já que não era entrar no supermercado e comprar proteína vegetal, isso não existia, o que aconteceu, pessoal? A gente desenvolveu mecanismos, o nosso fígado, principalmente, é altamente eficiente. Nós temos um mecanismo de desintoxicação fantástico, que a gente conhece como o sistema citocromo P oxidase, né? Então, assim, ó, nós temos capacidade de desintoxicar, né? Desintoxicar os alimentos que trazem substâncias que para outros animais são mais indesejáveis. Por exemplo, os outros primatas, lá, os chimpanzés e tudo, eles comem alimento de origem vegetal, mas eles não gostam, aquilo ali até faz meio mal para eles, porque eles não têm esse sistema, tá? Aí a gente passou a dominar o fogo e a gente começou a trabalhar com cooperação, principalmente na espécie, que eu já vou falar, e com isso tudo prolongou a nossa vida, e aí a gente teve essa rapidíssima evolução cultural e tecnológica, tá? Então, e aí nós chegamos aqui, aonde nós estamos exatamente, né? Até aqui estava tudo indo muito bem, quando a gente expandiu demais, daqui a pouquinho azedou o prato, mas tudo bem, tá? Chegamos aonde estamos. Pessoal, então, aqui, ó, eu mostro para vocês alguns dos nossos ancestrais, até nós chegarmos às faces hoje mais conhecidas
e também a essa proporção aqui, ó, de maior caixa craniana em relação à face, tá? Bom, então, como é que a gente conseguiu isso e a que preço isso a gente teve que pagar, digamos assim, tá? Bom, para a gente poder falar, então, um pouco sobre evolução comportamental, eu vou entrar numa área que é uma área um pouco mais recente do conhecimento, chamada psicologia evolutiva. A psicologia evolutiva, ela tenta entender como é que se fixaram alguns comportamentos ao longo da evolução dos animais, e até compara com o ser humano, que foram benéficos para aquela espécie sobreviver, tá? Então, o que eu vou apresentar agora são algumas ideias relacionadas com a nossa evolução humana que implicam em quê? Cooperação social, tá? Então, vamos lá, vamos ver por quê. Quando aconteceu o surgimento de espécies bípedes, né, que elas tinham que fugir e tudo mais, essa condição aqui foi extremamente adaptativa para fugir de predador, para andar um monte para trás de comida, mas ela implicou numa alteração morfológica muito desafiadora. Quando os primatas saíram da posição quadrúpede para a posição bípede, ocorreu um estreitamento no quadril, tá? E esse estreitamento no quadril, que as mulheres vão possuir, junto com o estímulo para aumentar o tamanho do crânio, tá? Fez com que nossa espécie tivesse bebês com cabeças maiores e as mulheres com quadril menor. Como é que nós vamos fazer para nascer o bebê aí? Né? Nós temos um problema a resolver. Como é que evolutivamente isso foi resolvido? Fazendo com que os bebês humanos nascessem neurologicamente mais imaturos. É por isso que quando o bebê nasce, ele ainda tem um cabeção, mas fica aquele cabeção maior ainda, né? Até que proporcionalmente, lá por 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, essa relação cabeça-corpo vai ficando mais diferenciada, certo? Então, sabe que os neném estão comendo, às vezes bate as cabeças, coitadinho, porque tem aquele cabeção. Por quê? Porque não dava para já crescer aqui dentro da barriga da mãe a cabeça exatamente proporcional ao tamanho do cérebro. Então, o nosso bebê nasce com um cérebro muito imaturo quando comparado com outros primatas. Por exemplo, tá? Aqui eu mostro para vocês, ó, é uma mamãe gorila com o seu filhotinho. Logo que esse filhote nasce, né, o bebê gorila ele também é um pouquinho imaturo, mas não tanto. Tanto está que mais ou menos 2, 3 meses depois ele já tem essa capacidade aqui, ó, ele tem a capacidade de se agarrar nos pelos da mãe. Aí o que aconteceu com essa mãe? Essa mãe consegue subir em cima de árvore, essa mãe consegue correr contra o predador, essa mãe consegue capturar alimentos, ela consegue sobreviver. Se acontecer algum problema, ela sai correndo e deu, tá? E a nossa mãe materna aqui? Como que ela vai fazer isso? O nosso bebê não tem essa capacidade. Ele só vai ter alguns níveis de capacidade de se agarrar, não sei o quê, lá com 2 anos de idade. Então, a gente diz que a mãe humana, com o seu filhote, por ser extremamente prematuro, ela era um pacote gostoso e suculento de proteína para qualquer tipo de predador. Como é que nós conseguimos, então, sobreviver? Como é que nós conseguimos nos tornar essa espécie tão evoluída em termos de tecnologia? Justamente porque nós evoluímos as relações socioemocionais. Nós aprimoramos as nossas relações sociais como estratégia adaptativa. Nós começamos a viver em grupo, nós começamos a cooperar, nós começamos a compartilhar as coisas. E é essas relações que fizeram a família humana e fizeram os grupamentos humanos é que oportunizaram a sobrevivência da nossa espécie.
houve uma série de modificações também associadas principalmente com a biologia reprodutiva da mulher. A mulher, em relação, por exemplo, a um cachorro, a um cavalo, que seja, ela aceita copular com o homem ao longo de todo o seu período estral, ele não vai ter um cio, né? Não vai ser só no período da ovulação. Então, isso aí faz com que exista o quê? Uma maior interação e comprometimento do sexo masculino da nossa espécie em ajudar a prover alimentos, a defender, não é, contra predadores, a brigar, enfim. Os homens também desenvolveram o que a gente chama de comportamento de amor paterno. Esse comportamento de amor paterno, lá naquela época, ninguém sabia quem era pai, ninguém sabia quem era o pai, só sabia quem era a mãe, né? Então, não interessa isso. O homem, ele sempre tem uma tendência a proteger crianças e mulheres. Isso é verdade, é só olhar qualquer filme aí de Hollywood. Antes que ele pense, ele vai, se uma criança está em perigo, tá? Por quê? Porque isso é que determinou a nossa sobrevivência, né? Agora, o que acontece aí? Como é que será que a nossa espécie então começou a viver mais? Que fatores poderiam ser isso? O que isso tem a ver com a gerontologia? Afinal das contas, o que isso tem a ver com metodologia que o professor Ivana está falando, né? Então, nessa história toda evolutiva nossa, parece que a nossa espécie começou a aumentar muito a idade por conta das avós. Existe uma teoria chamada teoria gerontológica da avó que explica por que a espécie humana aumentou a sua longevidade. Vamos dar uma olhadinha nela, tá? A história toda é a seguinte, então. Nós somos animais, o nosso bebê era pequeno, nós tínhamos que se juntar lá na pré-história, fazer agrupamentos, geralmente até 30 pessoas e tal, e se juntava, os homens cooperavam, iam lá para fora, caçar, voltavam, só que essas atividades exercidas pelos homens, como a gente mostra nessa pintura aqui de caverna, elas eram extremamente perigosas. Então, não era raro que a maior parte dos homens morressem muito cedo, muito precocemente. Estima-se que a expectativa de vida humana, e principalmente dos homens, na pré-história fosse 16 anos. 16 anos e 50% da população já estava morta. Morria por acidente, morria por predação, morria por briga entre uma comunidade e outra por algum recurso, tá? Então, essa condição, muitas vezes, punha em risco aquela sua comunidade, saía lá e morria um monte de homem, e aí, como é que fica, né? Então, acredita-se que, para tentar, né, uma das estratégias que a nossa espécie acabou fixando para resolver esse problema foi a questão de trazer a menopausa da mulher para a meia-idade. Como trazer a menopausa para a mulher? Como vocês sabem, nós envelhecemos e os nossos ovários envelhecem. Na nossa espécie, um dos primeiros órgãos a envelhecer e a parar é o ovário, vocês sabem disso. E aí a mulher entra na menopausa e não pode ter mais filho. Eu quero avisar para vocês que a menopausa acontece em outros animais, coelho, cachorro, gato, todo mundo, todas as outras espécies também têm menopausa. Só que geralmente essa menopausa, esse envelhecimento ovariano, acontece lá no final da vida. Então, logo em seguida acontece, a pessoa morre. E a nossa espécie não. A gente ainda está super apta, a mulher está super apta e bimba, acontece a menopausa. Por que seria importante essa menopausa? E isso é um reflexo importante na longevidade da espécie. Vou explicar para vocês. As mulheres, elas tinham filhos. Quando elas tinham filhos, elas tinham que aportar energia, né? Para criar os filhos, alimentar, proteger, limpar, cuidar, enfim. Isso era um padrão bastante comum, não é?
nos indivíduos do sexo feminino. Bom, se as mulheres continuassem a ter filhos até o final dos dias, lá pelas tantas, os filhos dela iam começar a competir por alimento, por atenção com os filhos das suas filhas, ou seja, com os netos, né? E isso não ia dar certo. Então, na medida que a mulher passou a entrar em menopausa mais precocemente, essas mulheres conseguiam fazer o quê? Auxiliar as suas filhas ou auxiliar as mulheres mais jovens naquela comunidade na criação desses netos. Essas mulheres também, quanto mais velhas ficavam, mais sábias ficavam, elas entendiam mais sobre as plantas que podia comer ou não, se acontecesse, sei lá, algum problema, uma inundação, uma tempestade, elas saberiam onde é que tinha uma caverna para se protegerem e assim por diante. Então, esse repositório de conhecimento aumentava o quê? As chances de sobrevivência, né? E também acontecia o seguinte, com a diminuição dos homens por questões de guerra ou alguma catástrofe, em algum momento, essa comunidade poderia sofrer um ataque de um predador ou até de outro grupo. Como a menopausa diminui a quantidade de estrogênio e aumenta a quantidade de hormônios androgênicos, essa mulher mais velha, ela se tornava comportamentalmente disponível para lutar e proteger os mais novos, nem que isso significasse a sua própria morte. Então, nós dizemos que elas passavam a ter um comportamento altruísta, né, em relação ao resto. Então, o que se acredita é que aquelas comunidades que tinham essas mulheres, elas sobreviviam mais, se sobreviviam mais, deixavam mais filhos, se deixavam mais filhos, passavam, então, essas características biológicas adiante, e assim elas teriam sobrevivido. E, com isso, quanto mais eu tivesse dessas mulheres, maior aumentaria a minha longevidade, a longevidade dos homens seguiria por subproduto, já que, né, a gente sabe que a longevidade é uma característica que acontece depois do período reprodutivo, tá? Então, tá aí uma questão bastante interessante em relação à evolução humana, em relação à evolução daquelas características que nos permitiram fazer o quê, pessoal? Produzir conhecimento e tecnologia, e que vai se tornar super eficiente quando a gente desenvolve o método científico, tá? Então, pessoal, neste caso aqui, tá? Essas diferenças aí foram de fundamental importância. Mas por que então a gente conseguiu fazer tudo isso? Porque com esse desenvolvimento todo do cognitivo, comportamental, nós aprendemos a produzir instrumentos que fazem outros instrumentos. Isto é uma característica que praticamente nenhuma outra espécie tem. Pouquíssimo. Olha, tu encontra um que outro exemplo raro aí de primata, que nem bonobo, que são os parece os macaquinhos, que conseguem fazer um instrumento para fazer outro instrumento. E você sabe qual foi um dos instrumentos que mais revolucionou a humanidade? Quando um ser humano lá na pré-história pensou assim, ai, tá frio, pegava e tirava pelo, couro e tal, e daqui a pouco pensou, mas eu tenho que fazer grudar um com o outro, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, já sei, vou pegar aqui esse pedaço desse pó, esse pedaço de pó, vou fazer um furinho no meio do caminho, vou fazer outro furo e vou juntar eles, ou seja, uma das inovações tecnológicas mais relevantes da nossa espécie foi justamente quando o ser humano inventou a agulha, né? A agulha de costura é uma das grandes exemplos. E aí começou tudo,
tá? Bom, pessoal, tá? Então, hoje a gente pode dizer o quê? Qual é a síntese dessa primeira parte da nossa aula aqui, tá? A espécie humana, ela é evolutivamente adaptada para produzir conhecimento e tecnologia, e ela conseguiu chegar num ponto tão maravilhoso disso que ela desenvolveu um método para isso. E esse é o método científico, que nós vamos abordar logo mais depois, tá? Então, tá aqui, ó, olha de novo, ó, rapidamente, tchau, certo? Bom, agora, nós vamos entrar nessa primeira parte dessa primeira parte da nossa videoaula, da nossa unidade, falando agora um pouquinho de história, né? Então, aí evoluiu, e aí o que aconteceu? Bom, quando eu vou entrar agora aqui para falar sobre história da ciência e depois nós vamos falar sobre bases conceituais, eu quero dizer para vocês que tem muito livro aí na internet disponível gratuitamente, de ótimos pesquisadores, é só baixar, não precisa comprar e tudo mais. E eu resolvi eleger um livro de referência para nós, para vocês terem, porque às vezes vocês vão perguntar, tá, professora, mas eu quero ler mais sobre isso. E qual é o livro que eu adoto? Então, esse semestre, eu estou adotando um livro super mais novo, feito por Pereira e colaboradores, que são pesquisadores aqui da própria universidade, e publicaram esse livro sobre a forma de e-book, então é fácil para baixar, para conseguir, em 2018. Tá? Eu vou deixar aqui também lá nas anotações o acesso, o link de acesso desse livro. O que eu quero dizer para vocês que, como eu estou, deixa eu mostrar para vocês. Eu acabei descompartilhando, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Como eu estou redigindo, tá? Para facilitar, porque senão fica bastante complicado para mim, por hora, por tudo, muitas vezes, eu vou colocar partes desse livro do Pereira. Cadê aqui? Isso aqui assim está mais para lá. Eu acho que eu não tinha falado antes. Eu vou colocar ele em negrito. Então, quando tiver textos grandes em negrito, você já sabe que eu retirei de lá. Muitas vezes, inclusive, eu mantenho a estrutura, né, do que eles falaram e até mesmo o referencial teórico, certo? Então, eu tenho que dizer isso para vocês, porque vai ser importante vocês saberem que isso não é plágio, isso aqui é uma estratégia, um recurso de produção de um material didático, tá? Mas aí eu faço isso aí, às vezes, quando for necessário, nos próprios slides, eu cito outros autores que eu tenha retirado aquela informação. Ok? Então, tá. Então, bora lá falar um pouco de história da ciência, para poder explicar como é que nós chegamos até aqui, tá? E vamos começar pelo seguinte. Então, eu estava lá na pré-história, e aí, com toda essa possibilidade de desenvolver um instrumento para o outro, antes, o conhecimento ele era acumulado de maneira oral, como é acumulado até hoje em muitos grupos, e ele é altamente eficiente, ele é altamente acurado, isso é importante. A única limitação dele é que, quando eu estou transmitindo conhecimento oral de uma pessoa para outra, se aquela pessoa que tinha mais conhecimento morre com ela o conhecimento, tá? Então, é muito provavelmente que isso pressionou os pré-históricos lá a tentar desenvolver alguma estratégia para reter esse conhecimento, sem que houvesse necessidade da pessoa estar 100% viva. Então, se acredita que mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo começaram a surgir as primeiras linguagens escritas, como é o caso da escrita cuneiforme, que tinha mais de 200 caracteres e que é encontrada lá na Mesopotâmia. Tá? E é claro que essa condição acabou levando, né? Ela esteve muito fortemente associada ao quê? À Revolução Agrícola. No momento que a gente era caçador-coletor, que a gente virou nômade, porque a gente começou a domesticar os animais, mas a gente começou a parar no lugar, começou a plantar, começou a produzir alimentos, bom,
nós nos tornamos sedentários. Como nós tínhamos muito mais alimentos, porque a gente aprendeu a produzir esse alimento, a gente não precisava ficar buscando toda hora por alimentos, sobrou mais tempo, então, para a gente poder desenvolver esse tipo de tecnologia. Tá? E aí é que vai surgir a linguagem escrita. Esses dias eu estava... Agora, parando aqui, esses dias eu estava vendo com o meu marido lá, eu nunca via, e caiu aí na televisão um programa chamado Largados e Pelados. Aí larga lá os caras pelados só com uma coisa e tem que sobreviver. Aí eu fiquei vendo aquele programa. Aquele negócio, assim, eu vi todo aquele episódio, aquilo ficou na minha cabeça. E eu dizia, não, mas eu teria feito isso, teria feito aquele outro, lá, sabe, pensando. Mas é que, de fato, imaginem só, né, pessoal, se vocês estivessem lá, largados e pelados, lá, tu tem que sobreviver, tem que comer o que for, então tu tem pouco tempo, às vezes, para poder desenvolver estratégias que melhorem essa condição, tá? Então, com o advento da agricultura, que é super fundamental, por isso que a agricultura é a base da evolução da nossa espécie, o que aconteceu, então? Eu consegui, né, o ser humano conseguiu desenvolver aí a escrita, e um dos locais que mais aconteceu esse desenvolvimento acabou sendo ali naquela região da Grécia, principalmente na ilha de Creta, tá? Que na Idade do Bronze acabou dando origem à civilização minoica. E essa civilização minoica, ela vai ser importante por quê, pessoal? Porque ela, com o advento da agricultura, ela se tornou sedentária e ela começou a construir, então, casas, construir edifícios, que nem eu estou vendo aí, e a civilização minoica da ilha de Creta é considerado o ponto que começa a surgir a nossa civilização ocidental. Todo mundo sabe, né? A cultura ocidental, nós somos ocidentais, surgiu lá na Grécia, lá em Creta, tá? E é essa cultura minoica que depois se esparrama por ali por perto da Itália, tem a própria Grécia, né, no continente, e dá origem, então, à civilização greco-romana, tá? Olha, eu mesmo sou muito apaixonada por essa parte de história, evolução, eu sou geneticista, eu sou bióloga, fiz mestrado, doutorado em geneticista, e aí em 2019 eu tive a oportunidade de ir para a Grécia, resolvi passear, e em vez de fazer aquelas programação de turismo, de ilha, não sei o que, lá tudo, não, nós resolvemos, eu e o Eduardo, meu marido, fazer um turismo um pouco diferente, um turismo mais baseado naquilo que a gente tinha aprendido no colégio e tal, que a gente gostava muito de história. Então, eu acabei indo para Creta, né? Então, essas fotos que vocês estão vendo aqui foram as fotos que eu mesmo que tirei, tá? Lá, assim, foi um momento bastante emocionante, muito bacana, né? A gente conseguir pensar assim, como é que os caras já faziam tudo isso, conseguiram criar esse tipo de estrutura. Eu também quero dizer que esse palácio, conhecido como Palácio de Knossos, né, que é o marco aí da civilização ocidental, é o palácio que está associado ao mito do dinossauro não, do Minotauro. Lembra aquela história grega que tinha um Minotauro, né, não sei o quê, que tinha que depois entrou um cara lá que matou, porque a mulher ficou segurando por fora lá um novelo de lã e tal. Pois bem, esse mito está associado aí a esse castelo, até a esse palácio, até porque ele é muito grande, tinha muitas divisórias, então provavelmente foi daí que se originou aí o mito, e inclusive aí a gente tem alguns afrescos, né, relacionados a ele, tá? Bom, enfim, moral da história, surge a nossa civilização ocidental, tá? E aí surgem os grandes pensadores, né? E também, não só pensadores no sentido de ficar pensando, mas uma série de indivíduos que vêm contribuir para quê? Para sistematizar esse conhecimento e para tornar as sociedades melhores. Então, surgem aí as civilizações antigas com uma visão sistêmica e integrada, que ela era reflexiva, crítica, existencial, ela produzia conhecimento, produzia tecnologia, astronomia, arquitetura, engenharia, tudo que vocês puderem, que a gente sabe, e que estava
muito fortemente concentrada, não é, na questão da filosofia. Aí aparecem os grandes pensadores, e aí a gente tem essa explosão de conhecimentos, culturas e tecnologias que vieram a dar subsídios para a construção da civilização ocidental. Mas, como vocês também sabem, depois lá teve o Império Romano, não sei mais o quê, aí houve a queda da Constantinopla e tal. Nós começamos um período um tanto quanto obscuro, em que houve muito predomínio das questões das religiosidades, que marca a Idade Média. E aí, aqui na Idade Média, em decorrência das guerras religiosas e desse foco exacerbado na questão da divindade, praticamente todo o conhecimento greco-romano ficou solapado, ficou banido, ficou no escurinho, escondido, né? E aí a Idade Média ela é caracterizada aí muito pelo que a gente chama de alquimistas, pela alquimia, que daí misturava tudo, já misturava ciência, arte, magia, e nessa época eles tinham só dois grandes interesses, era produzir o que chamavam de pedra filosofal. Essa pedra filosofal seria uma substância que seria capaz de não só aumentar os teus conhecimentos e tudo mais, mas também de aumentar o tempo de tua vida. Tu poderia pegar ela e transformar ela, qualquer metal em ouro, que era isso que eles queriam, fazer essa transmutação do metal em ouro, e ela também, ela possibilitaria tu desenvolver o elixir da longa vida, que aumentaria a tua vida e seria ótimo. Óbvio, nunca chegamos a isso, né? Com o passar do tempo, nós acabamos, por uma série de outros pensadores, entrando, e o contexto também não é das sociedades humanas, entrando, então, na fase do Renascimento, que vai marcar o início da criação das ciências. Existe aí um resgate de todos os pensamentos dos gregos, principalmente, e também, né, então, ao longo dos séculos, esse século sexto, no século XVI e XVII, surgem grandes pensadores que começam agora a romper com aquele conhecimento medieval lá e produzir uma visão mais matematizada e formal da realidade. Aí tem o Bacon, tem o Galileu, que é fundamental aí, e o Kepler e o Newton, e também, aí agora, o mais importante para nós aqui, o René Descartes. Tá? A gente escreve Descartes, mas não é para descartar e nem para dizer des, é para dizer Descartes. Tá? Então, o René Descartes, ele é o fundador da filosofia moderna e que funda, então, o método científico. Institui, a partir das reflexões deles, o método científico. Isso é feito através de um livro que ele publica chamado Discurso do Método e que desenvolve a forma universal da investigação científica que a gente usa até hoje. Tá? Então, ele é o cara. Tá? Então, o Descartes, ele pensa, penso, logo existo, e tudo que eu enxergo, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir ter que estudar de uma maneira mais aprofundada e sistematizada. Ele também acredita que ele não consegue ver tudo e que esse método ele não é falível, ele não é infalível, mas ele te deixa mais próximo da realidade e mais longe das concepções subjetivas dessa realidade, tá? Então, essa produção, no momento que o método científico se desenvolve e a sociedade humana ela começa a aplicar, deu um boom enorme aí no quê? Na produção de conhecimento e de tecnologias. E é isso que torna possível, por exemplo, a Revolução Industrial, que ela é marcada quando o homem desenvolve as máquinas a vapor, quando ele aprende que ele consegue fazer uma máquina que produz calor e que esse calor vai fazer algum tipo de trabalho para ele. E tudo isso, então, pessoal, fez com que a gente chegasse no início do século XX e tivesse uma explosão de conhecimento.
uma explosão de conhecimento. E esse conhecimento, que eu particularmente chamo de período do iluminismo científico-tecnológico, fez com que as áreas mais especializadas surgissem a química, a física, a matemática, a bioquímica, e aí vai, né? A farmácia, e assim vai. Então, a gente tem uma grande explosão de conhecimento, e esse conhecimento é utilizado para fazer as máquinas, para fazer remédios, para fazer tudo que a gente conhece, né? Então, nós podemos dizer que quando a gente adentra o século XX, a gente entrou no quê, pessoal? Numa fase de disciplinarização do conhecimento, certo? Então, as ciências acabaram, ao longo desses últimos 100 anos, ficando tão especializadas que ela sofreu uma ultra compartimentalização. E aí, eu vou mostrar isso para vocês. Se vocês pegarem hoje a tabela de conhecimento do CNPq, olha só, olhem aqui comigo, por favor. Olha aqui, tá? Olhem só. Ui, cadê? Cadê? Aqui. Olhem aqui, ó. Grande área de conhecimento. Ciências exatas da Terra. Um, matemática. Outro, álgebra. Aí dentro da álgebra, conjuntos. Aí depois a lógica matemática, teoria dos números, grupos de álgebra não cumulativa, álgebra cumulativa, geometria, álgebra, é assim vai. Por favor, é uma diva super divisão, uma super especialização. Eu entendo, eu fiz o meu doutorado em matemática, mas a minha área de trabalho é dentro da área da análise e a minha especialização é equações diferenciais funcionais. Não, mas não é equação diferencial parcial. Imagina que nós chegamos a esse nível. Esse nível eu acho que foi relevante, mas ele não é o fim da nossa história, né? Ele foi relevante para a gente produzir todo esse conhecimento. Agora a gente tem que dar um passo a mais, tá? Então, essas grandes áreas, essa super compartimentalização, na medida que foi se produzindo conhecimento, se mostrou o seguinte, pessoal, mostrou que a gente não consegue, com todo esse conhecimento, às vezes, entender fenômenos complexos. Aqui, eu coloquei para vocês todas aquelas lá, né? E eu queria colocar todas as áreas num quadrado só. Não consegui, porque é tanta subdivisão que não dá. Aí eu inventei uma obra de arte. Eu peguei e resolvi desenhar todas as grandes áreas como quadrados ou triângulos, as áreas como outros quadrados, com cores diferentes, e aí as esferas brancas representariam as sub-áreas, e, por fim, as especializações, os pontos amarelos. Peguei essa minha ideia e que nem fosse fazer um patchwork, fosse fazer um trabalho, sabe, de bordado, daqueles de ponto em cruz, eu peguei tudo do CNPq e comecei a construir, tá? Olha o que deu. Uau! Né? Então, pessoal, aqui são as grandes áreas, olhem só, e outras áreas, como é que ficou toda essa subdivisão. Impressionante, né? Então, o que acontece é que, às vezes, isso aconteceu de tamanha compartimentalização que nessa estrutura não sobra espaço para áreas complexas e que são interdisciplinares, que precisam do conhecimento dessa, com essa, como é o caso da gerontologia. Tá? Então, o que tem acontecido na nossa história? Essa disciplinarização e fragmentação do conhecimento, ela levou a uma superespecialização e a uma desarticulação do processo de conhecimento. De repente, a pessoa só sabe a pirimboca da ribombeta, não interessa a outro. Tá? Então, lá pela década de 60, esse tipo de estratégia de produção de conhecimento começou a ser questionado. Tá? Porque era tudo assim, uma decorebinha, uma coisica assim, tudo bem, como a gente diz, positivista, no sentido de ser aquilo e dissociado do resto. Tá? Aí, as escolas ainda elas eram extremamente rígidas, batia nos alunos, tinha aquela visão, a visão de conteúdo que tinha que ser decorado e tal, e esse negócio começou a pressionar aí a sociedade, e nós tivemos grandes movimentos relevantes que mudaram aí o contexto da educação, que são os movimentos de 68, principalmente iniciaram na França e na Itália e depois se esparramaram, e esses movimentos começaram, então, a
emergir, fazer com que se emergisse a ideia e a concepção da interdisciplinariedade, tá? Então, a partir ali da década de 80, começou a se construir e se sistematizar essa ideia de que existem, sim, pesquisas e produção de conhecimento científico interdisciplinar, que nós não podemos pegar um pontinho, um cadinho e aquilo vai juntar. Nós temos que enxergar a ciência além das suas partes, para além das suas pequenas partes, né? E aí, essa interdisciplinaridade, essas bases conceituais da interdisciplinaridade, elas foram aumentando até que nós chegamos a nesse novo milênio. E é aí, com esse novo milênio e com novos desafios que os seres humanos começam a viver, principalmente aqui no Brasil, com a questão do envelhecimento, é que as áreas, as temáticas interdisciplinares passaram a ganhar força. Tá? Então, vocês vejam, pessoal, a gente vem vindo lá da evolução humana, passa por toda a história e ainda hoje nós estamos vivendo novos desafios. Vocês, como alunos, estão vivendo novos desafios. Por quê? Porque nós temos agora que ter a capacidade de agregar todos aqueles conhecimentos necessários ou entender que eles existem, nos juntar com outras pessoas que são de diversas áreas para fomentar, organizar e produzir conhecimentos interdisciplinares, a partir de temas complexos, como é o caso da gerontologia. Tá? Então, vamos lá, olha aqui. Ó. A interdisciplinaridade, o que ela é considerada? É considerada uma inter-relação e interação das disciplinas a fim de atingir um objetivo comum. Nesse caso, ocorre uma unificação conceitual dos métodos e estruturas em que as potencialidades das disciplinas são exploradas e ampliadas. Então, se eu pego um idoso, por exemplo, eu preciso do conhecimento para entender o envelhecimento de nutrição, de educação física, de atividade clínica, epidemiológica, social, psicológica, cultural, econômica, né? Então, eu vou precisar entender esse contexto da saúde, da longevidade, da qualidade de vida da pessoa idosa sobre esses vários aspectos. Pode ser que no meu trabalho eu não vá conseguir ver tudo isso, não me interessa, eu tenho que saber que existe. E eu tenho que saber que todos esses contextos aí vão estar influenciando, sim, naquilo que eu estou vendo, tá? Então, a interdisciplinaridade, ela estabelece uma interdependência entre as disciplinas, ela busca o diálogo entre os conhecimentos e as metodologias, tá? Com o objetivo de construir um novo conhecimento, tá? Lembra que eu perguntei para vocês? Quem é que vai fazer aula de metodologia, de método qualitativo? Vai fazer aula? Não, vai fazer pesquisa. Aí disse e aí a Márcia falou, eu também. Aí eu falei, não, mas tu é minha aluna, eu não trabalho com método qualitativo. Aí ela falou, e agora? Eu falei, não, mas não faço mal, eu não trabalho, mas a gente vai se juntar com quem vai trabalhar e a gente vai poder fazer o trabalho. Tá? Eu não trabalho só, não é que eu não trabalho, eu trabalho, mas não é bem a minha área, mas não faz mal, a gente se junta com outra pessoa e aí a coisa fica maravilhosa, tá? Então, eu como pesquisadora, não preciso ser dona da verdade, enquanto que na disciplinarização, eu era dona da verdade, eu sabia muito, eu nunca fui dessa área, mas assim, eu sabia muito do pouco, né? Muito do pouco, tá? Então, dessa maneira, pessoal, a interdisciplinaridade se apresenta como resposta à diversidade, à complexidade e à dinâmica do mundo atual, certo? Então, pessoal, ela vai possibilitar a investigação de fenômenos complexos, que nem a gerontologia, e a construção de novas ferramentas que une aí conhecimento de várias áreas, certo? Muito bem, tá? É por isso que o nosso programa de pós-graduação está na área de conhecimento lá da CAPES, que a CAPES aí já evoluiu para isso, chamada área interdisciplinar, né? E é por isso que os colegas de vocês são oriundos de têm diversas experiências, têm diversas capacitações que às vezes você não vai ter, tá? Então, por exemplo,
na nossa área aqui. Então, a gerontologia tanto vai estudar fatores que afetam o envelhecimento populacional biológico, então você vai encontrar aí colegas dizendo assim, eu quero estudar como é que é o impacto da imagem genital, não sei o quê, mas essa mulher aqui não é idosa, por que ela está trabalhando isso com uma mulher pós-menopáusica? Ou eu quero estudar o impacto do envelhecimento lá, de um fator de risco, mas não é idoso. Mas nós não estamos trabalhando só com o idoso de hoje, nós estamos trabalhando com o idoso de amanhã. Então, fatores que afetam o envelhecimento populacional e biológico são temáticas da gerontologia, assim como, é óbvio, todas as temáticas envolvendo cuidado e atenção à pessoa idosa propriamente dita, tá? Por isso que eu vou perguntar para vocês, talvez a gente já vai ter essa experiência antes de vocês assistirem essa aula, o quanto que vocês são diversos, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto que vocês interagem no foco comum, que é a gerontologia, tá? Então, pessoal, bases conceituais e principais etapas da metodologia científica, eu falarei na próxima videoaula. Beijos e até lá. Vamos apagar aqui.